Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre resultados dados como regras, em que o que acontece? Muitas funções elas vão passar a saída para a gente em formato de regras de substituição. E um exemplo clássico disso é a função solve, né, que resolve uma equação para a gente ou um sistema de equações, né, e passa a resposta em formato de regras de substituição. Então, por exemplo, aqui, ó, definindo a variável solutions, né, como sendo essa função aqui, solve, né, em que o que essa função vai fazer? Ela vai resolver a equação do segundo grau, né, em que aqui a gente tem a variável x, né, então a gente passa a expressão, né, a equação, perdão, e a sua variável, né, x, e aí a função solve resolve para a gente a equação. E passa para a gente a resposta em formato de regra de substituição, ou seja, repara que ela produziu aqui duas raízes, né, a gente tem, ou seja, duas regras de substituição aqui no caso matemática, né? Em que tem essa regra de substituição aqui e tem essa regra de substituição aqui, em que, no caso, são as duas raízes da equação do segundo grau, né? E aí a gente pode usar, por exemplo, essas regras de substituição para avaliar casos particulares, né? Então isso é bem legal porque dá uma flexibilidade para a gente, né? Ao invés de definir os valores de no caso aqui, das raízes, né? Por exemplo, se a gente quisesse saber como que essa equação do segundo grau se comporta para determinados valores, a gente não precisa definir os valores, a gente pode passar as regras de substituição. Então, por exemplo, aqui, ó, pegando o símbolo x, né, e aplicando a ele solutions, né, repara que ele passa para a gente, então, as duas raízes, né, da equação do segundo grau. E aí, aplicando essa substituição aqui, né, em que eu vou substituir A por 1, B por 2 e C por menos 1, a gente tem uma solução particular, né? A gente tem duas raízes particulares aqui. Bom, agora um outro tópico importante são as opções, né? Porque muitas funções elas podem ser modificadas escolhendo opções e as opções elas mudam muito o comportamento de uma função, né? A gente vai ver elas principalmente nos plots, né? Que a gente costuma em geral passar várias opções para os plots para eles ficarem de uma forma mais agradável, né? E da forma que a gente quer. E de maneira geral, as opções elas são passadas depois dos argumentos, né? Então a sintaxe é essa daqui, a gente tem a função, os seus argumentos e no final as opções, né? Em que elas vão então representar um subconjunto, né, de opções disponíveis, né? Esse opts aqui. E um outro detalhe é que as opções elas são fornecidas, são especificadas no formato de regras de substituição. Ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, as opções relacionadas à função plot. A gente vê aqui que a gente tem todas essas opções aqui relacionadas à função plot, que a gente pode passar para a função plot. Agora, tem outras, né, funções, como por exemplo o expand, que não tem tantas opções assim para a gente passar, né? Tem só duas, né, que a gente pode passar, no caso essas daqui, certo? Agora, a função seno, por outro lado, não tem nenhuma opção para a gente passar para a função seno, certo? E detalhe, eu tinha comentado, né, por exemplo, que se a gente quisesse obter o seno de 30 graus, a gente precisaria especificar aqui degree, né, numa aula anterior. Só que repara que isso aqui não é uma opção, isso aqui é um argumento, né? Para ser uma opção, teria que vir nessa forma aqui, né, no caso. E aí note até que a gente tem o símbolo aqui pintado de rosa, né? Porque significa que isso aqui vai dar um erro para a gente, né? Porque a função seno não assume opções. Bom, agora vamos pegar aqui a função plot, né? Que eu estou plotando a função j de Bessel, né? De ordem 2, no intervalo de 0 a 100, certo? Então a gente tem aqui o plot dessa função e aqui a gente tem um exemplo, né, de como a gente pode estilizar esse plot passando diversas opções, em que, repara, que aqui ó, acabou os argumentos da função. E a partir daqui eu posso colocar opções, certo? E no caso, eu estou colocando aqui as opções de quadro, né? Pedindo para matemática colocar quadro, né? E note que isso é dado em formato de regra de substituição, ou seja, estou pedindo matemática substituir o frame, né, por verdadeiro, ou seja, para ele colocar um frame ao redor do plot, para ele colocar legenda nesse quadro também, né, em que aqui eu passo essa lista, em que a primeira entrada vai estar associado
ao eixo das abscissas aqui, né? E a segunda entrada vai estar associada ao eixo das ordenadas, né? Ao eixo y. E aqui a gente tem uma outra opção que a gente pode colocar, que seria plot label, né? Que seria basicamente a etiqueta do gráfico, né? Ou seja, uma legenda aqui em cima, né? E a gente coloca aqui, por exemplo, a string, né? Plot exemplo. E também, se a gente quisesse que o nosso plot tenha grade de linhas, a gente coloca aqui automatic, né? Ou seja, automático, que o matemática vai preencher de forma automática uma grade de linhas nesse plot, né? Então, a gente tem aqui um plot bem mais estilizado que esse daqui, né? Então, só a título de curiosidade também, vamos pegar aqui a ajuda da função plot para vocês verem, em que, repara, aqui, ó, como eu mencionei anteriormente, a gente tem essa forma para a função plot, né? Aqui a gente tem os argumentos e a partir dos argumentos a gente tem as opções, né? Então, note que aqui, ó, por exemplo, a gente tem a opção plot labels, né? Enfim, tem várias opções para a função plot, né? Como a gente viu anteriormente aqui, ó. No caso, a gente tem 128 itens aqui só explorando opções para a função plot e a gente vai ver tudo isso com calma mais para frente. Bom, agora, por fim, usando regras de substituição para avaliar funções. Então, suponha que a gente defina essa função aqui, ó, f de x como sendo 1 sobre seno de x. E isso aqui, no caso, a matemática reconhece então como sendo cossecante de x. E note que a gente não consegue avaliar essa função colocando um valor no argumento, né? Ou seja, colocando, por exemplo, 0.2. A gente não consegue avaliar cossecante de 0.2, tal qual a gente gostaria, né? Isso, repara, acontece porque a gente não tem uma definição para o f de 0.2, né? A gente tem uma definição para o f, e o f vale cossecante de x. Só que a gente pode usar uma regra de substituição para substituir o valor desejado, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a função de x, né? Aí eu substituo o seu argumento por 0.2 e aí o matemática avalia para a gente, né? Porque aí ele vai fazer, no caso aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está pegando o cossecante e substituindo por 0.2 e está avaliando, né? Está dando esse resultado ali. Da mesma forma, a gente pode fazer não só uma substituição numérica, né? A gente pode fazer uma substituição simbólica, em que aqui eu vou trocar a variável x por 1 sobre y. E a gente tem, então, cossecante de 1 sobre y, né? Então, de forma geral, é melhor usar uma regra de substituição em vez de uma definição, né? Ou seja, o set, para substituir valores ou transformar expressões. Por quê? Porque as definições, elas alteram fundamentalmente as expressões simbólicas, né? Já a substituição ela vai avaliar, no caso, ali localmente, né? Vai avaliar especificamente no problema que você está trabalhando, né? Então, aqui, no caso, ela vai simplesmente substituir o x aqui por 0.2. Ela não vai definir o x como sendo 0.2. Então, o x ele continua livre, né? E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.